Bom pessoal, eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Mas somente se você gostar do conteúdo, ok? Se o conteúdo trouxer alguma luz, à sua mente aí. Levar você a pensar de uma maneira diferente e vier acrescentar alguma coisa na sua vida de maneira positiva, bacana? Aí sim você deixa o seu like e se inscreve no canal. Bom, nos dois últimos vídeos aqui, eu estive falando sobre João, no capítulo 8, onde Jesus ele é rotulado, como samaritano. Os judeus acreditavam que Jesus era um samaritano endemoniado. Outros acreditavam que ele era filho de prostituição. No capítulo 8, no versículo 41, fala que ele era filho de prostituição. Uma outra tradução fala que ele era filho de adultério. E numa outra fala que ele era filho de José. José e Maria tiveram um relacionamento sexual e teve Jesus antes do casamento. Ok? Então essa é a narrativa dos judeus. Esse foi o conteúdo dos últimos dois vídeos que eu gravei aqui. No entanto, ali mesmo naquele capítulo, e em vários outros capítulos da Bíblia, Jesus chama os religiosos daquela época de filhos do diabo. Fala que o pai deles é o diabo. Que desde o princípio o pai deles foi mentiroso, o pai deles foi homicida, e trata duramente os religiosos judeus daqueles dias. No entanto, nós estamos vendo aí inúmeras religiões, inúmeras igrejas, inúmeras pessoas dizendo que são discípulos de Jesus, dizendo que são seguidores de Jesus. Quando a gente fala aqui, o vir nas nuvens de Jesus era uma nação mais poderosa vir para destruir Jerusalém, destruir Israel, as pessoas questionam e afirmam que não, que Jesus não voltou, que Jesus vai voltar um dia. Se Jesus vai voltar um dia, se ele não voltou, tem que permanecer a mesma narrativa dos dias de Jesus. Vou explicar melhor isso aqui. O que acontece? Nos dias de Jesus, Jesus chamava os religiosos judeus de filhos do diabo, falava que o diabo era o pai deles. Se Jesus chamava os religiosos judeus, os religiosos ortodoxos judeus, de filhos do diabo, falava que o diabo é pai deles, e os cristãos que estão aí são discípulos de Jesus, eles têm que chamar os religiosos judeus de filhos do diabo. No entanto, eles não chamam os religiosos judeus de filhos do diabo. E os religiosos judeus, por outro lado, continuam com a mesma narrativa. Continua dizendo que Jesus é filho de um estupro, de um soldado romano. Continua dizendo que Jesus era filho de José, fora do casamento. Continua dizendo que Jesus era filho de prostituição, de adultério. E eles não questionam, não chamam esses religiosos de filhos do diabo. Estão se dirigindo ao Deus deles como um Deus falso, e eles não chamam eles de filhos do diabo. Preferem chamar os romanos, que Jesus de maneira nenhuma questionou a atitude deles. Jesus de maneira nenhuma em momento nenhum chamou os romanos de filhos do diabo. No entanto, eles preferem chamar os religiosos, romanos, aí através da Igreja Católica, fala que eles estão errados, que eles estão cultuando o diabo, e não chamam os judeus que o Senhor deles chamou de filhos do diabo. Questionam os africanos. É muito comum encontrar na internet aí pastores dizendo que os africanos são filhos de cão, são amaldiçoados. Jesus tinha africanos lá em Jerusalém naqueles dias, com certeza, e provavelmente em grande número. Jesus em momento nenhum chamou ele de filho do diabo, mas chamou os religiosos judeus, e eles não chamam, andam de mão dadas com ele. Que incoerência, Ou seja, eu tenho um Senhor que chama os religiosos judeus de filhos do diabo, porque eles não acreditam na minha divindade, e os meus discípulos não chamam, meus discípulos não questionam. Meus discípulos estão realmente me seguindo? Se eles não chamam de filhos do diabo aqueles que eu chamei filhos do diabo, e a narrativa deles continua a mesma, continuam dizendo que eu não sou um ser divino, que eu não sou o pai da eternidade, que eu não sou filho de Deus, que eu sou um blasfemo, e meus discípulos não chamam eles de filhos do diabo. Olha, quanta incoerência, Vamos respeitar aqui, eu não estou aqui defendendo religião nenhuma, certo? Não estou dizendo para você ir para Umbanda, para Quimbanda, para você ir para o catolicismo, para você ir para o islamismo. Não estou dizendo aqui para você ir para nenhuma religião, seja ela de matriz africana ou não.
certo? Mesmo que seja religião de origem judaica. Não estou dizendo para você ir para elas. Até mesmo porque nessa que agora eu questiono aqui, há nela uma incoerência muito grande, porque o Senhor dela chama os judeus de filhos do diabo, os religiosos de Deus, filho do diabo, e elas não chamam, elas andam de mãos dadas com eles, né? Vão até gerar lucro, né, para eles lá, através do turismo, né? Através da reverência à cidade de Jerusalém, levam rendimento, levam lucro para eles. Que incoerência, né? Quanta incoerência, infelizmente, né? Há uma incoerência muito grande. Vocês devem, se vocês são discípulos de Jesus, vocês têm que chamar os religiosos judaicos de filhos do diabo, tá? Parar de atacar a Igreja Católica, parar de atacar a Umbanda, Quimbanda, parar de atacar o Espiritismo e atacar os religiosos judeus que estão por aí dizendo que o seu Senhor não é divino coisa nenhuma, ok? Que Jesus não tem divindade nenhuma, que ele é filho de um estupro, que ele é filho de adultério, que ele é um samaritano. E os religiosos judeus de hoje continuam com a mesma narrativa dos judeus daquela época. Eles continuam afirmando que Jesus não era um ser divino, que Jesus não era o Filho de Deus. Então eles têm que continuar dizendo também que esses religiosos são filhos do diabo, que esses judeus são filhos do diabo. No entanto, eles não dizem isso. Falam mal da religião B, da religião A, mas dos judeus que o Senhor deles chamou de filhos do diabo, eles não falam nada, ok? Ficam calados, ficam de bico calado, de mãos dadas com eles, certo? Não vou questionar aqui o motivo, apesar de que eu tenha a minha convicção, por qual motivo que seja, né? Por qual conveniência que seja, não vou mencionar a minha convicção aqui, ok? Mas vou dizer para você o seguinte, se você é discípulo de Jesus, você tem que falar as palavras de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você tem que acreditar naquilo que ele acreditava. E Jesus acreditava que os religiosos judeus eram filhos do diabo. Então vocês têm que andar por aí dizendo que os religiosos judeus são filhos do diabo, ok? Não aquele praticante da religião A, nem aquele praticante da religião B, certo? Mas os judeus, senão vai haver muita incoerência. Por isso que eu digo aqui, o Jesus da Bíblia não é o Jesus que anda por aí, ok? O Jesus que anda por aí é um Jesus de conveniência, tá? Não tem nada a ver com aquele Jesus da Bíblia que questionava e atacava os judeus daquela época, chamando eles de filhos do diabo. Tanto que os seus discípulos, né, que estão por aí hoje, não chamam os judeus de filhos do diabo. Eles cultuam, então, outro Jesus, não aquele da Bíblia. Concorda comigo? Vou deixando aqui um forte abraço para você. Graça e paz.